Então, pessoal, perdoe-me aí, né? Fomos interrompidos por uma ligação no meio do vídeo e retomando então do que estávamos falando, da análise lá daquela lição doutrinária do José Afonso da Silva, colacionado no material de vocês, o artigo 3º ele vem então implementar, né, esses valores, ele vem trazer na parte normativa da Constituição aqueles valores supremos, né, que serão perseguidos, que representam então os objetivos por parte das autoridades do Estado para a construção de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos e fundada na harmonia social, nos termos trazidos na Constituição, ou melhor, no preâmbulo da nossa Constituição. Tá? Então, aqueles valores encartados no preâmbulo, eles vêm depois ser reproduzidos nas suas normas, e o artigo 3º é uma norma de reprodução deste perfil de sociedade que se quis constituir a partir de 1988, ok? Então, falando um pouquinho mais do artigo 3º, né? Antes de analisarmos já os dispositivos, ou melhor, os incisos que compõem o artigo 3º da Constituição Federal, temos que mencionar que trata-se de norma de eficácia plena, tá? Então, apta a surtir efeitos de imediato, não dependem de regulamentação, né? Não depende de uma regulamentação para ser norma eficaz no meio social, tá? Então, desde a aprovação da Constituição, esses objetivos, eles já estavam surtindo efeito, essa norma, né? Já estava surtindo efeito de maneira plena, deixando claro, então, que estes objetivos já se mostravam aplicáveis, já deveriam ser buscados a partir da nossa Constituição de 88, tá? E a gente observa que esse dispositivo, né, os incisos do artigo 3º, eles vêm, na verdade, dar definição ao princípio da igualdade, né? O princípio mencionado no artigo 5º de que todos são iguais perante a lei, né, bem como no inciso 1º, quando fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, né, bem como o direito à igualdade nas relações do trabalho, previstos lá no artigo 7º, inciso 30, 31 e 32 da Constituição Federal. Tá? Então, quando nós falamos, ou melhor, quando a Constituição dispõe, né, dizendo que é objetivo do Estado construir uma sociedade mais justa, mais solidária, garantir desenvolvimento a nível nacional, erradicar pobreza, marginalização, reduzir desigualdades no seio da sociedade brasileira, bem como promover o bem de todos, né? Nada mais é do que a implementação, a aplicação do princípio da igualdade, né? Então, por isso que os autores, a doutrina costuma dizer que esse dispositivo, o artigo 3º, ele dá tônica, dá definição na aplicação do princípio da igualdade no seio do Estado brasileiro, ok? Esse dispositivo, ele aponta então aqueles objetivos, aqueles fins a serem alcançados pelo Estado, com a aplicação de todos os outros preceitos, de todos os outros dispositivos trazidos na Constituição. O que prega então, né, é a noção de justiça social no seio do Estado brasileiro, né? Então é uma igualdade com justiça social, fundada então nesses ideais de igualdade de distribuição de renda, igualdade de geração de postos de trabalho, né? Pregando então no âmbito da sociedade a justiça social, né? Porque a desigualdade, né, as diferenças no seio do Estado demonstram um estado de injustiças sociais, né? De desigualdade de direitos, desigualdade de acesso a direitos fundamentais, né? Então, o que a Constituição ela prega é justamente o contrário, né? É um desenvolvimento, um bem-estar de todos, né, que definem o princípio da igualdade com justiça social no seio do Estado brasileiro, ok? Trazemos também ainda para vocês uma outra lição doutrinária do José Afonso, antes de começarmos a falar dos incisos do artigo 3º, né? E o José Afonso ele comenta no seu livro Comentário Contextual à Constituição
que o artigo 3º, né, significa apenas que os objetivos fundamentais do Estado, eles são impostergáveis, ou seja, não podem ser deixados para depois, não podem ser postergados para um outro momento. E hão de ser a preocupação constante da ação governamental, né? A preocupação constante das nossas autoridades, do governo, né? À frente do Estado. Porque a Constituição entende que sua realização constitui um meio de conseguir a realização plena dos fundamentos do Estado democrático de direito, né? Então, conforme explica o José Afonso da Silva, através desses objetivos, né, a realização desses objetivos pelo governo do Estado brasileiro vem, na verdade, conseguir efetivar, realizar de maneira plena aqueles fundamentos previstos no artigo 1º, né, que traz lá a dignidade da pessoa humana, que traz lá os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, que garante também o exercício dos direitos de cidadania, né, cidadãos com igualdade no seio do Estado, tá? Então, acaba sendo uma forma de realizar também os fundamentos do artigo 1º, o alcance, né, o atingimento desses objetivos. Diz ainda o José Afonso que, na concepção da Constituição, o Estado não é um aparelho sem objetivos, né? Nem pode o Estado selecionar livremente os seus objetivos, como se cada autoridade que assumisse o Estado pudesse traçar, né, pudesse selecionar livremente um objetivo próprio a ser alcançado. Não. Enquanto Estado constitucional, diz o José Afonso da Silva, ele está submetido a uma Constituição e comprometido na realização dos objetivos constitucionais, ou seja, dos objetivos traçados, previstos na Constituição do Estado, ok? Falando então um pouquinho mais agora a respeito de cada um desses objetivos, né? Começamos pelo artigo 3º, inciso 1, que diz que é objetivo então da República Federativa do Brasil, inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Esse dispositivo, essa disposição, né, do artigo 3º, inciso 1, de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, esses termos eles foram retirados da Constituição Portuguesa, tá? A Constituição Portuguesa dispõe, né, a Constituição de 1976, a Constituição vigente, né, no Estado português, ela dispõe dessa mesma maneira, como um objetivo do Estado português, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E quando o legislador brasileiro ele trouxe esse termo construir, né, esta sociedade com este perfil, ele reconhece que a sociedade brasileira antes de 1988, ou seja, a sociedade existente na época da edição da Constituição atual, da nossa Constituição de 88, não era uma sociedade livre, nem uma sociedade onde imperava a justiça social e nem muito menos uma sociedade solidária, né, onde imperava os ideais de solidariedade recíproca, de apoio recíproco, né, em todo o povo, em toda a sociedade brasileira, tá? Então, reconhece, né, que a Constituição de 88, ela vinha como uma quebra do padrão anterior, do perfil de Estado anterior, né, tentando constituir aqui, tentando construir a partir de 1988 uma sociedade com outro perfil, uma sociedade realmente livre, justa e solidária, né? E o que significa isso? Uma sociedade livre, justa e solidária, né? Significa que o Estado brasileiro ele tem como objetivo construir uma sociedade de pessoas livres, que gozam do direito de liberdade nas suas mais variadas esferas, ou melhor, nas suas mais variadas formas de aplicação, né? Liberdade de expressão, liberdade de locomoção, liberdade de religião, né? Liberdade de associação, né? Então, nas suas mais variadas formas, o que se prega aqui é uma sociedade de pessoas livres, né? Uma ordem de pessoas livres. E ao mesmo tempo, onde impere a ideia de justiça social, a ideia de igualdade de direitos no seio do Estado, a ideia de solidariedade coletiva, né? A ideia de bem comum,
né, pessoal? Onde haja então um sentimento de apoio recíproco, fundado na ideia do bem comum. Né? Esse é a noção de justiça social, que é um valor geral, né, pessoal? Que é um valor de grande abstração, mas que está ligada à ideia de uma sociedade onde impere a igualdade de direitos, uma sociedade onde haja apoio recíproco, né? E buscando sempre o bem comum, o bem de todos, e não o bem de apenas algumas classes mais favorecidas, né? Isso seria o oposto disso, seria uma sociedade onde imperaria a injustiça social, a desigualdade de direitos no seio da sociedade, tá? Então, o que se quis constituir e o que se quis construir a partir de 1988 é essa ordem de pessoas livres, onde impere a justiça social e onde haja também esse apoio recíproco, né? Essa noção de bem comum que deve também, serve também como um valor que impera na nossa sociedade, ok? No nosso Estado. Com relação a essa disposição do artigo 1º, trazemos uma lição doutrinária do José Carlos Souza e Silva, em que ele nos diz que compete ao Estado, então, no exercício de suas funções específicas, que vêm ali explicitadas na sua Constituição, fazer-se presente diante do povo. Né? O Estado fazer-se presente diante do povo, diz o autor, é dever então do Estado educar a sociedade para que ela possa ser livre, justa e solidária, né? Oferecendo-lhe para isso um apoio imprescindível no percurso do seu caminho na busca da construção do próprio bem-estar, do próprio bem comum, tá? Então o Estado ele deve favorecer, ele deve educar as pessoas para que elas possam contribuir, né, na construção dessa sociedade livre, justa e solidária. Quando falamos de solidariedade recíproca, de apoio comum, de busca do bem comum, né, nós estamos falando dessa necessidade do apoio social, né, de que a sociedade entenda e saiba, né, que o Estado ele está para oferecer apoio imprescindível na busca pelo povo na construção dessa sociedade livre, justa e solidária, tá? Então, nesse sentido que o artigo 3º, inciso 1, menciona que temos como primeiro objetivo a construção de uma sociedade com este perfil, né? Uma sociedade onde impere os direitos de liberdade, direitos fundamentais de primeira geração, né? Uma ordem de pessoas livres, bem como uma ordem onde impere a justiça social, que significa igualdade no seio da sociedade. Então o Estado tem esse objetivo de garantir igualdade em todos os seus aspectos, não apenas na distribuição de renda, né, mas também na geração de postos de trabalho com a mesma condição, né, com mesmas condições de trabalho, de salário, sem distinções em razão de sexo, idade, etnia, né? Então este é o perfil de sociedade que a Constituição quis estabelecer, ou melhor, que trouxe como um objetivo para ser alcançado no âmbito do Estado, ok? Volto no próximo vídeo para falar a respeito do inciso 2 do artigo 3º.